Quem é Jesus? Escutar a palavra de Deus é para nós motivo de alegria, contudo nem sempre é fácil praticá-la. Se na Eucaristia reafirmamos nossa fé no Senhor, devemos também viver como Ele viveu, pois na Eucaristia anunciamos a sua morte e proclamamos a sua ressurreição. Peçamos ao Senhor, peçamos que nos ajude a traduzir a nossa fé em atitudes concretas, que manifestando a todos que encontrarmos em nosso caminho, possamos ver essa figura de Jesus. Queremos aprender de Jesus a permanecer firmes no caminho do Evangelho, sem desviar o nosso coração. A liturgia deste 24º domingo do tempo comum nos diz que o caminho da realização plena do homem passa pela obediência aos projetos de Deus e pelo dom total da vida aos irmãos e irmãs. Ao contrário do que o mundo pensa, esse caminho não conduz ao fracasso, mas conduz sim à vida verdadeira, à realização plena do homem e da mulher. A primeira leitura do livro do profeta Isaías nos apresenta um profeta anônimo, chamado por Deus a testemunhar a palavra da salvação, que para cumprir essa missão enfrenta a perseguição, a tortura, a morte, o sofrimento. Contudo, o profeta está consciente de que sua vida não foi um fracasso. Quem confia no Senhor e procura viver na fidelidade ao seu projeto, irá triunfar sobre a perseguição, sobre a morte. Os primeiros cristãos viram neste servo do Senhor, servo de Javé, a figura de Jesus. Uma das coisas que sobressai nesta partilha de vida que o servo do Senhor faz conosco hoje é a forma absoluta como ele se entrega aos projetos de Deus. Diante do chamamento de Deus, ele não resiste, não discute, não recua um passo, mas assume com total obediência e fidelidade os desafios que Deus lhe faz, mesmo quando tem de percorrer um caminho de sofrimento e de morte. Para nós que vivemos envolvidos pela cultura da facilidade, do comodismo, para nós que temos medo de arriscar, para nós que preferimos fechar-nos no nosso cantinho protegido, arrumado e seguro, o servo do Senhor constitui uma poderosa interpelação. É preciso abraçar com coragem e coerência o projeto que Deus nos confia, mesmo quando esse projeto cumpre no meio da oposição do mundo. É preciso deixarmos-nos desafiar por Deus e acolher com generosidade as propostas que Ele nos faz. É preciso assumirmos o papel que Deus nos chama a desempenhar e empenharmos-nos na transformação do mundo. O Salmo responsorial deste domingo, 114 e 115, nos diz que caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Por quê? Porque amo o Senhor, porque ouve o grito da minha oração. Ele inclinou para mim seu ouvido no dia em que eu o invoquei. Deus sempre está a nos ouvir. Quem é Jesus? O que é que os homens dizem de Jesus? No Evangelho, Jesus é apresentado como Messias, libertador, enviado ao mundo pelo Pai para oferecer aos homens e mulheres o caminho da salvação e da vida plena. Cumprindo o plano do Pai, Jesus mostra aos discípulos que o caminho da vida verdadeira não passa pelos triunfos e êxitos humanos, mas passa pelo amor, passa pelo dom da vida, até a morte se for necessário. Jesus vai percorrer esse caminho e quem quiser ser seu discípulo tem de aceitar percorrer um caminho semelhante. Quem são, portanto, os verdadeiros discípulos de Jesus? Muitos de nós receberam uma catequese que insistia em ritos, em fórmulas, em práticas de piedade, em determinadas obrigações legais, mas que deixou para segundo plano o essencial, o seguimento de Jesus. A identidade cristã constrói-se à volta de Jesus e da sua proposta de vida. Que nenhum de nós tenha dúvidas. Ser cristão é bem mais do que ser batizado, ter casado na igreja, organizar a festa do santo padroeiro da paróquia ou dar-se bem com o padre. Muito pelo contrário, ser cristão é essencialmente seguir Jesus no caminho do amor e do dom da vida.
O cristão é aquele que faz de Jesus a referência fundamental à volta da qual constrói toda a sua existência. E é aquele que renuncia a si mesmo e que toma a mesma cruz de Jesus. O que é renunciar a si mesmo? É não deixar que o egoísmo, o orgulho, o comodismo, a autossuficiência domine a vida. O seguidor de Jesus não vive fechado no seu caminho, a olhar para si mesmo, indiferente aos dramas que se passam à sua volta, insensível às necessidades dos irmãos e irmãs, aliado das lutas e reivindicações dos outros homens e mulheres, mas vive para Deus e na solidariedade, na partilha e no serviço aos irmãos e irmãs. O que é tomar a cruz? Tomar a cruz é amar até as últimas consequências, até a morte. O seguidor de Jesus é aquele que está disposto a dar a vida para que os seus irmãos sejam mais livres e mais felizes. Por isso, o cristão não tem medo de lutar contra a injustiça, a exploração, a miséria, o pecado, mesmo que isso signifique enfrentar a morte, a tortura, as represálias dos poderosos. É Deus que está conosco. A segunda leitura da carta de São Tiago lembra aos fiéis que o seguimento de Jesus não se concretiza com belas palavras ou com teorias muito bem elaboradas, mas com gestos concretos de amor, de partilha, de serviço, de solidariedade para com os irmãos e irmãs. Aderir a Cristo, fé, significa conformar a cada instante a própria vida com os valores de Cristo, seguir a par e passo no caminho do amor de Deus e da entrega total aos irmãos e irmãs. Não se pode fugir a isto. A nossa caminhada cristã não é um processo teórico, abstrato, concretizado num reino de belas palavras, mas é um compromisso efetivo com Cristo que se traduz e que deve se traduzir a cada instante em gestos concretos em favor dos irmãos e irmãs. Quem segue a Cristo tem de lutar objetivamente contra as estruturas que geram injustiça e opressão. Tem de acolher e amar aqueles que a sociedade marginaliza, que rejeita, que descarta. Tem de denunciar uma sociedade construída sob esquemas de egoísmo e de mostrar, com o seu testemunho, que só a partilha e o amor tornam um homem feliz. Tem de quebrar a espiral da violência, do ódio e propor a tolerância, o amor. Na vida do dia a dia, praticamos injustiças, pactuamos com esquemas de corrupção, tratamos com pouca caridade aqueles que vivem ao nosso lado, passamos indiferentes diante das necessidades e dores dos irmãos e irmãs, marginalizamos aqueles de quem não gostamos, demitimos-nos das nossas responsabilidades na construção de um mundo novo e um mundo melhor. Porquanto, meus irmãos e irmãs, quem dizem os homens que é Deus? A resposta que se segue foi recolhida pelo saudoso padre Angelino Barreto, que tomo a liberdade aqui de repetir. Para muita gente, Deus não passa de uma bengala. E o que é uma bengala? Para os idosos, é uma terceira perna, que muito ajuda na velhice. Os da segunda idade dizem que é um objeto de luxo e daí o procurar uma bengala de material precioso. Para os jovens, a bengala é objeto supérfluo, inútil e sinal de velhice. Assim, muita gente vê em Deus um auxílio nas suas necessidades e diz que rezar é para os velhos. Outros veem em Deus um sinal de bom tom que ajuda a resolver alguns problemas da vida. Aceita-se esse Deus como luxo enquanto ajuda a obter certos objetivos. Os jovens acham a ideia de Deus como uma coisa supérflua, inútil, e porque pensam que Deus é isso, vão repelindo-o cada vez mais. E o que concluir? Todos falam de Deus.
Diante dele ninguém fica indiferente, todos tomam posição. Uns louvam, outros condenam, ele é sinal de contradição. Mas o mais importante não é os que os outros pensam, mas o que eu penso, o que tu pensas. Perante Cristo urge uma resposta pessoal que nos marca e compromete. E para ti, quem é Jesus Cristo? Reconhecemos Jesus ao escutar a sua palavra e ao partir o pão eucarístico. Mas reconhecê-lo vai além de saber quem ele é ou de falar dele aos outros. É viver e assumir a cruz como propósito de uma vida, como ele fez. Vivamos nossa fé por meio de nossas obras, assim Jesus fez e ensinou. Que todos tenham um santo e abençoado domingo e força para reconhecermos e testemunharmos Jesus Cristo.